Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciando então a nossa quarta, a nossa quarta videoaula, né, nesse formato aí à distância. Então hoje a gente vai falar sobre entrevista e rapidamente uma coisinha sobre reportagem, porque vocês, né, já tenha até conversei, né, que eu tinha comentado que eu conversei com o professor Cadré e você tem a disciplina que você trata de reportagem, então eu vou falar aqui de maneira bem mais rápida, né? Então a gente vai focar mais na entrevista, né? A gente teve aquela aula introdutória, né? Daí na aula 2 a gente viu questão da notícia, depois como funciona a redação, etc. E agora a gente vai então ver a entrevista. Uh, eu vou colocar para vocês então um trechinho desse livro da Cremilda Medina, Entrevista ao Diálogo Possível. É um texto mais teórico que trata sobre a questão da entrevista. E aquela parte mais de manual que tem em outros livros, né, como por exemplo no livro da Ana Estela de Souza Pinto, Jornalismo Diário, em outros livros que trabalham mais no sistema de manual, vocês podem encontrar textos com essas dicas mais pontuais, mas são as que eu vou dar aqui, né? Eu sistematizei a partir da perspectiva de diversos autores, né? Então hoje vai ser esse vídeo aula e mais esse texto que eu vou postar para vocês. Então, aliás, tem um livro da Cleide Floresta e da Lídia Braslauskas, que eu coloco essa primeira parte aqui. Claro, vocês podem buscar depois, né, a obra na íntegra, etc. Mas são esses pontos que eu sistematizei aqui. É basicamente o que está lá no texto, né? Então, são algumas dicas, claro, também, né, ao longo da minha trajetória trabalhando em jornal e rádio principalmente também tem alguns conselhos para dar para vocês em relação à entrevista, porque é algo prático que vocês vão conviver com isso durante toda a carreira de vocês, independentemente de vocês trabalharem em jornal impresso, em portal de notícias na internet, em assessoria de imprensa, em emissora de rádio ou emissora de televisão, ou qualquer outra plataforma, né? Então, a entrevista faz parte do cotidiano mesmo do jornalista, né? Então tem alguns pontos que são importantes de vocês observarem e que às vezes também ficam de lado, né? E acabam resultando às vezes em procedimentos que acabam não sendo tão eficazes, né? Quando são deixados de lado. Então, a gente inicia pelos preparativos da entrevista, né? Sempre que você for entrevistar alguém para escrever, pode ser uma notícia, uma reportagem, enfim, seja lá o tipo de texto que vocês forem escrever, quando for pessoalmente, principalmente, sempre agendem por e-mail, por WhatsApp ou por telefone, né, um horário, né, com um local específico, etc., para fazer essa entrevista. O que às vezes acontece é o pessoal dizer, eu tentei entrevistar e não deu, eu bati lá por exemplo, vou entrevistar um médico, bateu lá no consultório, o médico não atendeu, né, claro, então tem que fazer esse agendamento, né, a entrevista pessoal tem que ser agendada com antecedência, a não ser, claro, que seja uma enquete, alguma coisa, né, que tu vai pegar quem está passando na rua, né, para pegar uma opinião, etc, etc. Mas, né, sempre façam esse agendamento. Aí tem uma escala, né, que eu coloco aqui, que é que vocês deem preferência, né. Sempre que possível, principalmente para matérias, para textos mais longos, que tenha uma questão de um aprofundamento um pouco maior na pauta de vocês, sempre que possível façam a entrevista pessoal, né, pessoalmente, claro, num contexto sem pandemia, né. Senão a videochamada pode ser a melhor alternativa nessa situação de pandemia, né? Uma videochamada, porque aí vocês estão vendo a pessoa, vocês veem se a pessoa está com a voz
trêmula, de nervosa, se ela está olhando para os lados, enfim. A entrevista pessoal vai permitir que vocês agreguem no texto de vocês um elemento importante que é a observação e a descrição, né? Então, às vezes, vocês veem uma situação que vocês não veriam se não estivessem ali. E às vezes vocês estão esperando para entrevistar uma pessoa e acontece algo, a secretária do entrevistado fala um negócio super impactante, que se vocês não estivessem ali, vocês não ouviriam, vocês não saberiam, né? Então, optem sempre, sempre, sempre que possível fazer a entrevista pessoalmente sem a pandemia, né? Pensando no pós-pandemia, digamos assim. E aí por telefone, WhatsApp, entrevista por áudio, entrevista por... Eu aconselho mais, claro, que vocês façam esse tipo de entrevista, de pegar uma informaçãozinha ou outra por WhatsApp, etc., por e-mail, para pegar aquelas informações básicas, né, para vocês responderem as perguntas do lead, etc. Mas, como eu falei, tudo depende muito da pauta. No cotidiano de um jornal, de uma redação de jornal também, né? O editor passa lá, faz uma notícia aí curta sobre o fim do prazo de pagamento do IPTU, né? Eu não vou precisar pegar o carro, chamar o fotógrafo, ir lá na prefeitura e fazer uma entrevista sobre isso, né? Eu posso pegar, ligar lá para o secretário da Fazenda ou até mesmo para o assessor e pegar todos os dados para escrever esse texto, né? Então tem que ter tem que medir, né? Tem que ter esse discernimento de quando é algo. Já quando, por exemplo, uma vez eu fiz uma matéria no interior de Santo Ângelo sobre hotel para cachorro quando estava começando, assim, era uma fazenda, né? O negócio ficava uns 15 quilômetros fora da cidade. E era férias do fotógrafo, então tava eu, né? Então eu peguei a câmera, peguei o carro e fui, né? E fui lá e ter visto tudo lá, como é que funciona, foi outra situação, até daquela que às vezes o repórter pede para o fotógrafo fazer as fotos, ou às vezes a pessoa pede para a fonte mandar as fotos, etc. Vai ser outro texto, né? Vai ter outra cara, né, o texto. Então, sempre que possível, vão pessoalmente, mas, como eu falei, tem que medir muito essa situação, né, de quando é possível ir e quando não é. Às vezes é uma pauta que pede que vocês vão, mas não tem tempo, né? Às vezes é 6 da tarde, tem ainda 5 matérias para escrever, tu sabe que vai sair dali às 10 e não dá, né? Não dá para ir. Então tem essas questões. O telefone também resolve emergências, né? Tem que ouvir 3 fontes sobre uma pauta, 4 da tarde e tem um monte de coisa para fazer. Vou ter que ligar para as 3, não tem como eu ir no lugar, né, falar com as 3 pessoalmente. Então, são situações que vocês têm que estar sempre avaliando com o editor de vocês. Se vocês forem o editor, vocês vão avaliar com os repórteres de vocês. O online se coloca quando não tem essa possibilidade, principalmente do encontro pessoal. Claro que aqui também eu estou falando dessas pautas mais que exigem, né, a presença do pessoal, né? Mas às vezes não é possível, às vezes a pessoa também não tem tempo e pede, me manda um áudio no WhatsApp e tal. Então tem que estar sempre avaliando, né? Mas quando não é feito pessoalmente, principalmente quando são pautas mais polêmicas, sempre tem uma possibilidade maior do entrevistado dar uma enrolada, enfim, passar algo que é de interesse dele, né, e que o repórter não vai ter muito como questionar ou como ver. Outro ponto importante quando vocês forem entrevistar alguém, é vocês fazerem uma pesquisa prévia, né, com a internet, não tem nem por que não fazer isso. Vocês pesquisarem o tema, né, da pauta que vocês estão indo fazer e, se for o caso, também quem é a pessoa que vocês estão indo entrevistar, né? Às vezes pode ser um especialista na área tal que está vindo dar uma palestra e aí o jornal manda vocês irem lá entrevistar ele, né? E já aconteceu comigo de mandar assim, pega e vai. E aí eu cheguei e tive que ir descobrindo, né? Às vezes o dia a dia da profissão nos mete nessas furadas, né? Claro que o ideal é sempre vocês saberem quem vocês estão indo entrevistar e quem é aquela pessoa e pesquisar sobre o assunto.
Mas eu lembro uma vez que eu cheguei na redação 8h30 da manhã, 8h15, eu estava sendo o primeiro a chegar. O editor disse, ó, vai com o fotógrafo do jornal e entra ao vivo. E entra ao vivo na rádio. Era alguém do Ministério da Agricultura da época, que estava na cidade, assim, era tipo super importante. Eu só sabia o nome do cara e o cargo, só isso. Não sabia nem sobre o que ele ia falar. E aí, claro, tava todo mundo de rádio lá, eu entrei ao vivo e botei a pergunta dos caras. Quando chegou minha vez de perguntar, eu já tinha pego, né, o que era o assunto, né? E daí eu fiz uma pergunta daquelas meia genéricas, assim, né? Pra não passar vergonha. Então, às vezes a profissão é ingrata, né? Às vezes a gente passa por essas situações, mas assim que a gente vai aprendendo, né? Mas não é o ideal, obviamente, né? Então aí claro que teve a falha da assessoria da cooperativa que não mandou com antecedência, né? Então, mas enfim, não é o caso, né? Não vem ao caso agora. Então, além da pesquisa online, consultar, se for o caso, o arquivo do jornal, buscar livros sobre o tema, conversar com pessoas que entendam o assunto. Às vezes vocês têm que fazer uma entrevista, vocês estão numa editoria X, mas o outro repórter mais experiente, agora ele está em outra editoria, mas ele já trabalhou na que vocês estão, né? Vocês podem conversar com ele, que a pessoa mais experiente pode dar umas dicas legais para vocês. Saber quem é o entrevistado, se é famoso, né? Às vezes é reconhecido na área, mas vocês não é da área de vocês, né? Então tem que tentar buscar isso. Conferir o cargo que ocupa e aí forma de tratamento, né? Se for o presidente de uma companhia, se for o gerente, né? Para ver como é que vocês vão chamar a pessoa. E também é importantíssimo checar o cargo sempre, exatamente o cargo com a pessoa mesmo ou com alguém que responda oficialmente por ela, e o nome como é que se escreve, né? Então, às vezes é Luiz com Z ou com S, vai acento ou não vai acento, né? Souza com S ou com Z, né? Então, certamente vai dar problema, né? Se vocês escreverem errado, e principalmente se for no impresso, né? E sair no impresso o nome ou o cargo errado. Então penso que vocês também não gostariam de ver o nome de vocês escrito errado numa matéria. E então é muito importante, é super básico isso. E pegar o cargo também, exatamente qual que é o cargo da pessoa. E pedir para a pessoa pronunciar, se tiver pessoalmente, pede para ela escrever. Mas o melhor é pedir para pronunciar, porque às vezes a letra da pessoa não é boa, né? E pode mais confundir. Então, não ter vergonha, né, de perguntar como é que se escreve, pedir para soletrar, etc, né? E conferir de novo, né, se for por telefone, pedir para falar B de bola, D de Dinamarca, etc, etc, porque às vezes confunde D, B, P, etc. Então, não pode ter vergonha. Antes, melhor fazer isso com o entrevistado do que passar vergonha depois com a publicação errada, né? Então, se o entrevistado escrever um livro, buscar uma sinopse do livro, uma breve biografia. Se for um músico, informar sobre o tipo de música. Eu, por exemplo, nessas coisas de festivais, assim, de feiras, tipo a Fena Doce aqui de Pelotas, aconteceu de vir né, um grupinho que tocava uma banda, um tipo de música que não era o que eu gosto, mas o cara era famoso na área dele, né? E aí tava lá todo mundo, fulano, fulano, fulano. Eu não sabia nada sobre ele, então eu tive que pesquisar, né? Quem era, etc, a trajetória, tudo mais. Claro que na hora que tu tá entrevistando, tu não vai se portar como se não soubesse nada dele, né? Tu pesquisou antes, né? Como é que foi a tua trajetória, etc, etc. Então, pesquisa antes, né, para fazer essa entrevista. O mesmo vale às vezes futebol. Eu, por exemplo, acompanho futebol, mas já conheci, já trabalhei com pessoas que foram deslocadas às vezes para cobrir pautas de futebol e não sabiam nada. Então daí, no caso, pede uma ajuda para quem tem experiência naquela área, etc. E se informa antes de ir lá para fazer a entrevista. Pesquisar sempre, né? Deixar de lado às vezes aquilo que já foi falado a exaustão, né?
E sempre tentar propor uma nova abordagem, né? Tentar porque às vezes são pautas que todo mundo já falou sobre aquilo, às vezes é uma pessoa famosa e todo mundo ficou famosa por um motivo específico que já foi abordado, ou a pessoa toda vez que vai sempre pergunta as mesmas coisas, então aquilo que vocês leram já, que ela já falou em outras entrevistas, vocês podem pensar em alguma novidade, né, sobre aquilo, né? Então é interessante ver o que já foi escrito também sobre a pessoa em outros momentos. Não ter vergonha de perguntar o básico, né? Explicar, no caso, às vezes, quando é aquela entrevista com um técnico, né? Vou entrevistar um economista, um médico, vocês estão trabalhando para um jornal, que não é um veículo especializado naquela área, né? Então, explicar que vocês vão escrever para o público em geral, e a pessoa não pode não saber o que aquele termo específico significa, né? Então, pedir essa explicação para até explicar no texto, né? Vocês não podem escrever algo que vocês não entenderam que vocês mesmos escreveram, né? Então, tem que sempre pensar no texto claro, né? Então, quando a pessoa está falando, vocês têm um pouco essa função de traduzir, entre aspas, né? Não só traduzir, mas às vezes até interpretar, né? Principalmente quando for entrevistar fontes técnicas. Às vezes a fonte está acostumada a falar, ou às vezes é uma pessoa que não é acostumada a dar entrevista, né? Tá vindo o maior especialista numa doença X, dar uma palestra na UFPEL, né? Eu vou entrevistar. Às vezes o cara pode chegar falando um monte de termos técnicos e, né? Tem que dizer, não, peraí, vamos começar, vamos devagar, né? E aí, o que isso quer dizer, né, para o público, né? Na hora de escrever, mesmo que você entenda do assunto, lembre-se de que o leitor não tem a obrigação de saber. Isso acontece daí quando vocês se especializam também em alguma área, né? Então, claro que assim, vocês vão escrever no jornalismo esportivo, tem termos que são conhecidos do público que lê, né, o jornalismo esportivo. Então, vocês não vão toda vez escrever que o gol foi anulado por impedimento, vocês não vão explicar a regra do impedimento. Né, na economia também, fala da alta da taxa Selic, naquele texto mais informativo diário, vocês não vão abrir um parêntese para explicar o que é a taxa Selic, né? Então, tem esse jornalismo especializado que já alguns termos já estão inseridos nele, né? Mas quando é algo, né, geral, é interessante que vocês sempre digam o que aquilo vai influenciar na vida das pessoas, né? Tentam trazer para o mais cotidiano, mais claro possível. Claro, se vocês vão escrever uma matéria que a taxa tal, a elevação da taxa tal vai resultar no aumento de preços, né? Aí vocês vão entrevistar um economista que vai explicar para vocês e vai ajudar vocês a traduzir isso para o leitor, né? Então tem que ficar tudo claro para vocês, porque se vocês não entenderem, o leitor é que não vai entender. Entrevista pessoalmente, né? Observação pode ser inserida, como eu falei antes, às vezes uma expressão, um silêncio, né? Algum riso, áreas de seriedade podem falar mais do que as palavras, né? Então a entrevista pessoal, né, pode render mais, vai dar mais elementos para vocês escreverem. Permite que se mude o roteiro conforme as respostas também do entrevistado. Uma coisa importante é vocês, aquelas perguntas que vocês não podem deixar de fazer, vocês anotem, né, num bloquinho, enfim, no celular, etc. Porque às vezes vocês começam a entrevistar a pessoa e a pessoa fala bastante, ela muda de assunto e aí ela dá, mas daí vocês, né, poderiam esquecer de fazer uma pergunta importante. E aí depois que vocês voltaram para o jornal pode ser tarde, né? Ou para a rádio, enfim. Então, para não deixar para não esquecer, por exemplo, eu faço aqui os slides que eu vou mandar para vocês, porque também eu posso começar a falar aqui e daí eu conto uma história que aconteceu comigo e eu poderia esquecer de falar alguns pontos importantes, então eu espio aqui no slide e lembro, né, não, isso aqui é importante, eu não posso deixar de falar. Então, para servir como um guia, né, para vocês. E outra coisa é as pessoas que às vezes falam muito e as que falam pouco, né?
Então aquela pessoa que fala muito tem que cuidar para não desviar, principalmente aí saindo um pouco do impresso, do texto, indo até um pouco para o rádio, para a televisão, né? E isso acontece muito no campo da política, né? Às vezes até em debates, etc., período eleitoral, candidatos, que é de não deixar o entrevistado fugir da pergunta e levar para o lado que ele quer, né? Então sempre está trazendo, claro, falando de maneira educada, com respeito, mas sempre trazer de volta, né? E quando a pessoa, vocês têm um tempo X, e a pessoa na primeira pergunta já vê que ela, né, não vai responder e vai falar até todo o tempo que tu tem. Pede para ser mais específico, ser mais objetivo e se precisar, quando der uma pausa, corta de leve, né, com respeito e muda, né, para passar para a próxima pergunta, né? Não dá para, né, tem principalmente entrevistados mais experientes, que são super acostumados a dar entrevista, deputados principalmente, às vezes vereadores, etc. Principalmente pessoas que ocupam cargos políticos, que lidam com a imprensa diretamente, né? Seguidamente dão entrevista para rádio, para TV, etc. Então é importante ter esse feeling, né? E às vezes a pessoa que fala pouco, né? Principalmente quando vocês têm que entrevistar alguém que não é acostumado a dar entrevista. No caso do rádio, eu trabalhei numa rádio que trabalhava com boletins, né? Com sonoras. Então, às vezes, tinha que entrevistar a chefe da enfermagem lá do postinho para falar sobre a vacinação. E às vezes ela era chefe, não tinha experiência em dar entrevista para a imprensa, nunca tinha dado entrevista para a imprensa. E chega lá com um gravador, com celular, né? Aquilo ali intimida, né? Então, primeiro conversa bastante antes, explica, de se errar não tem problema, a gente grava de novo e tarará. E se começa e a pessoa está respondendo sim, não, só respostas curtas, aí tem que partir para aquelas perguntas mais abertas, né? Como é que você se sentiu, né? Qual a sua opinião sobre isso? Perguntas que não tem como ela responder só sim ou não, né? Ela ou ele, enfim. Durante a entrevista, evitar cortar secamente as respostas. Às vezes é preciso cortar, mas não, né, cuidado, né, com esse corte, né? Nem peça desculpas, né? Desculpa, mas o tempo está acabando, etc, etc. Criar um clima confortável, né? Ser curioso, não ficar com dúvidas. Jamais olhar para o relógio descaradamente, né? A pessoa está falando, vocês estão olhando para o relógio. Porque, né, pode constranger, a pessoa pode achar que vocês não estão ligando porque ela está falando. E para grandes reportagens, livros reportagens, não é o caso até aqui da disciplina, mas aí se entrevista até mais de uma vez, né? Mas aí é para outros momentos. Entrevista por telefone, né? Tem a entrevista direta, que é aquela produzida no jornal, no portal, com perguntas e respostas. E que também pode ser feita, e entrevista em direto obtém essa informação para escrever a matéria. Na entrevista direta, né, pode ser a entrevista na íntegra, no jornal, no rádio, na TV, e no jornal vai ser aquela pergunta, o repórter pergunta, resposta, pergunta, resposta. A indireta vocês vão usar para escrever o texto, e aí vocês vão usar tanto a citação direta, que é entre aspas, e a orientação é que não sejam citações muito longas, né, que não tenham mais do que 2 linhas, por exemplo. Claro, se for algo super importante, pode ter, de repente, 3, no máximo 4, né? Claro, dependendo também do espaço das colunas dispostas no jornal, mas tem que ter um bom senso para não ficar uma citação, entre aspas, muito longa, e que aquela citação, entre aspas, a citação direta, ela acrescente algo, né? Ela não repita aquilo que vocês já estão falando. Por exemplo, o evento vai começar, tarará, vai até tais horas da tarde, abre as aspas, e a fonte está falando aquilo que vocês recém escreveram. E outra possibilidade é aquela citação indireta, que é de acordo com fulano de tal, tarará, tarará, ou fulano avalia que o evento foi um sucesso. Aliás, cuidem, né? Porque tem coisas que vocês, como jornalistas que estão escrevendo um texto informativo, vocês não podem fazer, como, por exemplo, dar a opinião de vocês no texto informativo. Então, se é a opinião da fonte, vocês deixem claro que é a opinião da fonte, né? Se vocês vão entrevistar um médico que vai dizer
que tem que ficar 15 dias depois de tomar a segunda dose da vacina ainda se cuidando, etc., vocês vão dizer que é o médico que falou aquilo, segundo fulano de tal, parará, parará, parará. Não é vocês falando, tem que sempre, né, dar o crédito de quem está falando aquilo, até porque vocês não são os especialistas, né, das áreas das pessoas que vocês vão estar entrevistando. Respeitar o horário fundamental, né, com o agendamento da entrevista, não deixar a fonte esperando, enfim, etc. Caso a entrevista seja gravada, avisar a fonte, né? Claro, não vou entrar aqui na discussão da ética lá das matérias investigativas, da câmera escondida, do gravador, mas sempre gravar, mesmo por telefone, vai gravar. Eu tenho aqui o aplicativo no meu celular, por exemplo, que grava qualquer ligação, mas se eu vou gravar com o intuito de publicar, né, jornalisticamente, eu tenho que avisar, ó, a nossa conversa vai ser gravada, mas só para eu consultar as informações, né? Já se for em rádio para ir ao vivo, aí tem que dizer, né, que vai ser utilizado para o ao vivo, a pessoa pode não concordar, né, mas não pode gravar sem avisar, conversar com a pessoa e depois pegar a sonora e largar no rádio, né? E é antiético. Avisar com antecedência, se será dar o tempo, né? Mesmo que seja por um impresso, né? Mais ou menos para a pessoa se organizar, mas se for para rádio também é sempre bom, né? Vocês falarem, é uma sonora de 1 minuto, tu pode falar 5, mas eu vou cortar 1 minuto para ir pro ar. Ou se for uma entrevista, 10 minutos de entrevista, né? Porque a pessoa também pode se organizar. Entrevista por e-mail é a mais perigosa, né? Porque aí a pessoa só vai botar a pergunta e a pessoa vai responder ali, e tu não vai ter nenhuma interação, né, com ela. E aí também indicar o tamanho, né? Informar o tamanho que tu espera que tenha cada resposta, né? Em caso de dúvidas, perguntar novamente. E gravar, anotar. Sempre anotar mesmo quando estiver gravando. Pode não funcionar o equipamento. Pode, sei lá, tu sair dali e roubarem teu celular e tu vai perder a gravação. Então anotar sempre anotar. Assuntos polêmicos, o ideal é que seja gravado também, né? Caso ficou dúvida ou não conseguiu anotar tudo, contate a fonte para esclarecer a dúvida. Sempre testar o equipamento antes. É clássico, né? Principalmente nos gravadores antigos, né? A pilha sem pilha, pilha tinha acabado e não gravou nada. Certifique-se de que o REC está pressionado. Às vezes no celular mesmo bate ali e dá uma pausa sem querer na gravação, vocês depois vão ouvir achando que está tudo ali e não está. Então sempre anotar. Tem aqui uma dica de filme, se vocês quiserem ver um filme que trata a fundo sobre isso, é Frost Nixon. É um caso de um apresentador australiano que pagou uma banana para entrevistar o Nixon, fazer a primeira entrevista do Nixon depois do impeachment dele como presidente dos Estados Unidos nos anos 70. E era uma série de entrevistas, e na primeira esse apresentador, que era tipo um Silvio Santos australiano, ele não se preparou e o Nixon enrolou ele, né? E aí ele foi lá e se dedicou a estudar o assunto, foi em arquivos, criou uma equipe, etc. Aí foi indo até que na última entrevista ele aperta, né? E foi transmitida para todo mundo, os canais de todo mundo pagaram para transmitir, então é uma história real, né? Só não sei dizer aonde que está disponível hoje, né? Na época que eu assisti eu aluguei, né, em DVD, mas na internet em algum lugar vocês encontram. É um filme sobre entrevista, talvez seja um dos principais, assim, porque é uma aula mesmo. E aí, para encerrar a questão da reportagem, né, um texto mais longo, vocês vão ver mais a fundo na disciplina do Cadré. Se ouve geralmente muito mais fontes do que se ouve na notícia curta, né? Na notícia curta, às vezes vocês ouvem uma fonte só para pegar as informações básicas para escrever o lead, às vezes 2 ou 3, mas na reportagem vocês vão ouvir mais do que 2 fontes sempre, às vezes 5, às vezes 10. Pode ser tanto interpretativa quanto descritiva e pode às vezes ser opinativa assim. Uso de recursos, usa muito mais recursos gráficos, fotos, multimídia, né? Se for para internet vai ter vídeo, vai ter áudio, vai ter, né, outros recursos que geralmente na notícia mais informativa não tem. A pauta não precisa ser factual, ao contrário do que a gente está vendo em notícia aqui na disciplina. Pode ser uma pauta temática e pode ter mais de um autor, né? Em reportagens escritas, às vezes por 2, 3 jornalistas em conjunto.
Eu botei um linkzinho com uma reportagem que saiu na Piauí, né, dinheiro público, privilégio militar, sobre questão de repasse de recursos públicos para hospitais militares, etc. Vocês podem ler e observar algumas dessas características. Não é uma grande reportagem no sentido de um livro-reportagem, né, mas já é uma reportagem, né, já é diferente da notícia curta que a gente estava vendo até aqui. Então não vou entrar mais aí, porque vocês estão vendo, ou quem já fez a disciplina já viu, ou quem não está fazendo agora, quando fizer a disciplina do Cadré, vai ver mais a fundo, né, a questão da reportagem. Então é isso, tem esse vídeo e o texto da Cremilda Medina que eu vou postar para vocês, e a gente tem aí então a aula de hoje. Um abraço, fiquem bem, e qualquer dúvida sempre podem me escrever perguntando ou comentando. Não hesitem para entrar em contato. Um abraço, fiquem bem e até mais.